Olá, sejam bem-vindos ao canal da Professora Sónia. Neste vídeo vamos falar sobre os critérios de divisibilidade 2, 3, 4, 5 e 10. Mas, antes de mais nada, antes que eu te explique o que é que são isto dos critérios de divisibilidade, não te esqueças de dar o like ao vídeo e também de compartilhar com os teus amigos, subscrever o canal, assim continuas a receber sempre também as notificações dos vídeos que eu vou colocando aqui e ativa também o sininho. Isso é que te permite que recebas as notificações de todos os vídeos que eu vou colocando aqui no canal. Isso vocês subscrevendo e compartilhando ajuda o canal a crescer e a levar informação a outros colegas vossos que também precisem de ajuda. Vamos então começar por explicar então os critérios de divisibilidade 2, 3, 4, 5 e 10. E nada melhor do que começarmos logo com um exercício. E assim estamos a praticar ao mesmo tempo que eu vou-vos dando os conceitos teóricos para vocês conseguirem compreender, que acho que assim torna-se mais fácil. Ora bem, considera os seguintes números naturais. Temos aqui vários números: 18, 19, 28, 35, o 81, 123, 155, o 1000 e o 5012. E agora pede para indicar destes números quais é que são os números que vão ser divisíveis por 2. Ora bem, para vocês saberem quais são os números que são divisíveis por 2 ou múltiplos de 2, tanto faz dizer de uma forma ou de outra, vocês têm que se aperceber se esse número termina em 0, 2, 6, 8. Significa que tem que ser então um número que é um número par. Se ele for um número par, então vocês já sabem que esse número vai ser divisível por 2. Então, vamos começar aqui por ordem. O 18 é número par? É. Então, iremos colocar aqui o 18. 19 é? Não, o 19 é um número ímpar. 28 é par? É. Então, vai ser divisível por 2. Basta vocês pararem, nem precisam de fazer o cálculo de 28 a dividir por 2 para ver se dá resto zero. Se desse resto zero, então significava que era divisível por 2. Basta só vocês só perceberem se é um número par. Se for um número par, então é logo divisível por 2. O 35 não é, o 81 também não, o 123 também não, o 155 também não. Todos estes que acabamos de ver são números ímpares. Agora temos ali o 1000. O 1000 é um número par, termina em 0. E temos o 5012. Então também é um número par, termina em 2. Então os divisíveis por 2 está. Então qual é o critério de divisibilidade por 2? É o número ser par. Número ser par. Continuando. Agora pede para indicar os que são divisíveis por 3. Como é que nós sabemos se um número é divisível por 3 sem fazermos o algoritmo da divisão, sem fazermos a conta de dividir? Vocês costumam dizer. Podemos pensar, aqui por exemplo, este número é mais pequenininho. E vocês pensarem na tabuada dos 3, sabem que o 18 é um múltiplo de 3. Aparece lá 6 vezes 3 ou 3 vezes 6 é 18. Então sabemos que o 18 será. Mas será que não temos uma forma mais fácil? É quando os números são maiores, é difícil, vocês vão continuar a tabuada dos 3 para ver se aquele número consta dos resultados da tabuada dos 3. Ou dá-vos mais trabalho também fazer o algoritmo da divisão. Então é um processo mais rápido. Qual é que é esse processo? É vocês somarem os algarismos que compõem o número, que formam o número. Reparem, aqui temos um 8 e um 1. Então, se eu fizer, vou pôr só aqui por baixo, se eu fizer 1 mais 8, só para este exemplo, para vocês entenderem, 1 mais 8 dá quanto? Dá 9. E o 9 é um múltiplo de 3. Então, nós já sabemos que o 18 vai ser múltiplo de 3. Porque a soma dos algarismos que compõem o número, que formam o número, dá 9. E o 9, como é um múltiplo de 3, então o 18 será um múltiplo de 3. Passando para o exemplo a seguir, temos o 19. 1 mais 9 dá 10. O 10 não é múltiplo de 3, então o 19 não vai ser múltiplo de 3. Depois temos o 28. O 28, 2 mais 8 dá 10. Vou colocar aqui por cima. O 1 mais 9 também dava 10. E agora, o 10 é a mesma situação que o anterior, não é múltiplo de 3, por isso o 28 não vai ser. 35. 3 mais 5 dá 8, mas o 8 não é múltiplo de 3, então o 35 também não vai ser múltiplo divisível por 3, ou múltiplo de 3.
81. 8 mais 1 dá 9. Olhem, são os mesmos algarismos que tínhamos aqui no 18. Então, se aqui dá 9, então 81, o 9 como é múltiplo de 3, então 81 vai ser divisível por 3. 123, então vamos somar 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6. Então, isto tudo somado dá 6. E o 6 é múltiplo de 3. 3 vezes 2 dá 6. Então, o 123 também vai ser um múltiplo de 3. Também vai ser divisível de 3 por 3. 155. 5 mais 5 dá 10, mais 1 dá 11. O 11 não é múltiplo de 3, então o 155 não é. Aqui temos 1000, tudo somado dá 1. Também o 1 não é múltiplo de 3. Agora temos aqui o 5012. Temos 5, 1 mais 2 dá 3, 5 mais 3 dá 8, então isto tudo somado dá 8. Então não temos mais nenhum, o 8 não é múltiplo de 3, não temos mais nenhum. Então teríamos o 18, o 81 e o 123. Divisíveis por 4. Muitos dos manuais hoje em dia já não aparece aqui o critério de divisibilidade por 4. Eu decidi inseri-lo. Se vocês não o estudaram, pronto. É só, podem ficar a saber mais um bocadinho, mas se os vossos professores não ensinaram, não precisam então de se preocupar com este critério de divisibilidade por 4. Ora bem, por 4 existem várias formas de se verificar se um número é ou não divisível por 4. Vocês podem verificar se o número termina em 00, para aqui, termina em 00, ou também uma outra forma de se verificar é observando o algarismo das dezenas e das unidades. Se o das dezenas e unidades, se o das dezenas e o das unidades for múltiplo, eles vão formar um número, for múltiplo de 4, então é divisível por 4. Não vou estar aqui a colocar só, termino só. Sabemos que vai ser critério de divisibilidade por 4. Então tem que terminar em 00 ou o algarismo das dezenas e das unidades formam um número que vai ser múltiplo de 4. Então vamos começar aqui a observar. O 18. O 18 é múltiplo de 4, não termina em 00. E o 18 dezenas. Temos aqui o 1 que é o das dezenas e o 8 que é o das unidades, recordar. Então, o 18 é um múltiplo de 4. Se vocês pensarem na tabuada dos 4, aparece-vos lá o 18? Ora bem, aparece-vos 4 vezes 4 que é 16 e o 4 vezes 5 é 20. Então já passa. O 20 já passa de 18, por isso não nos aparece o 18. Então, o 18 não será múltiplo de 4, ou divisível por 4. 19, é a mesma coisa, tínhamos o 16 e tínhamos o 20, o 19 não aparece. O 28 aparece ou não na tabuada dos 4? Então vocês sabem, 4 vezes 5 é 20, 4 vezes 6 vai ser 24, 4 vezes 7 é 24 mais 4 que dá 28. Então, sim, o 28 será. Depois temos o 35. O 35 também não é múltiplo de 4. O 81, será que o 81 é divisível por 4 ou não? Nós continuamos, podem pensar, ou continuam a tabuada dos 4 ou fazem o algoritmo da divisão para ver se conseguem encontrar. Mas reparem, se o 40, 4 vezes 10 é 40. Por isso, 4 vezes 20 vai ser 80. Então, o 81 já não vai aparecer, porque depois a seguir vai ser 80 e depois vai ser o 84. Mas já não aparece lá o 81. Então, 81 também não é. 123. Agora vamos então olhar para o algarismo das dezenas e das unidades. O 1 já ocupa a posição das centenas. Já não temos que olhar para esse algarismo. Dezenas e unidades. 23. O 23 é múltiplo de 4? Não, nós tínhamos visto que nos aparecia o 20, que era 4 vezes 5, e depois aparece o 24, que é o 4 vezes 6. Então, o 23 não é. Então, avançamos. 55. Será que há algum múltiplo de 4 que termina aqui em 5? Não. Se vocês pensarem na terminação dos múltiplos de 4, não há nenhum que termine em
5. Então, o 55 também não seria múltiplo de 4, por isso logo 155 também não é. Agora chegamos aqui ao 1000. Olhem, reparem. O algarismo das dezenas e das unidades, este número termina em 00, que foi uma das formas que nós vimos para sabermos se ele é ou não múltiplo de 4 divisível por 4. Então, o 1000 será também um dos números. E agora 512. Vamos observar dezenas e unidades. Então é o 12, está a formar o número 12. O 12 é múltiplo ou não de 4? É. 4 vezes 3, 12. Então o 5012 também vai ser. Aqui a seta seria para aqui, coloquei. Eu não cheguei aqui a colocar do 3, é a soma dos algarismos. Soma dos algarismos. Algarismos. Tem que somar os algarismos. E agora, divisíveis por 5. Como é que vocês sabem que o número é divisível por 5? Se terminar em 0 ou em 5. Pensem nos múltiplos todos de 5. Se vocês fizerem a tabuada, o resultado da tabuada de 5 é 0, 5, 10, 15, 20, por aí fora. Termina sempre em 0 ou em 5. Então, se esse número terminar em 0 ou em 5, então ele é divisível por 5. 18 não, 19 não, 28 não, o 35 sim, termina em 5. Depois, 81 não, 123, 155, termina em 5, e temos aqui o 1000. Depois temos o 5012, que não termina nem em 0 nem em 5. Vamos então agora para os divisíveis por 10. Para ser divisível por 10 tem que terminar em 0. O único que nós temos aqui que termina em 0 é o 1000. E agora diz divisíveis por 2 e por 3. Então temos que, como já temos aqui os divisíveis por 2 e 3, vamos ver o que temos em comum. Porque se nos diz divisíveis por 2 e por 3, tem que ser comum aos múltiplos de 2 e aos múltiplos de 3. Então o que é que temos aqui em comum? Olha, temos o 18 e temos mais algum? Não, só temos o 18. Então só será o 18. Não temos mais nenhum que seja comum a 2 e a 3. Divisíveis por 2 e 3. E agora, divisíveis por 5, mas não por 2. Ora bem, se é divisível por 5, tinha que terminar em 0 ou 5. Mas se não pode ser por 2, então não pode terminar. Não pode terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Mas o único que é comum aqui aos que são divisíveis por 5 é o 0. Então significa que vamos ter que eliminar os que terminam em 0. Então vamos aqui aos divisíveis por 5. O que é que tínhamos? Tínhamos o 35, então pode ser. Não termina em 0. Temos o 155, também pode ser. E não podemos incluir o 1000, porque o 1000 termina em 0. Então se termina em 0 já vai ser divisível por 2. E eles dizem que não pode ser divisível por 2. Está bem? Perceberam porque é que estamos a excluir o 1000? Então só ficamos com o 35 e o 155. Espero que vocês tenham percebido os critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade facilitam-vos muito depois no raciocínio, quando vocês fizerem a decomposição em fatores primos, quando tiverem que simplificar frações, tornar as frações na forma irredutível. Tentem sempre memorizar os critérios de divisibilidade, que vai-vos facilitar muito no resto depois da matemática ao longo dos anos que se seguem. Espero que tenham compreendido. Não se esqueçam então novamente de dar o like ao vídeo e de compartilhar com os vossos amigos. Subscrevam o canal, me ajuda o canal a crescer e a chegar a outros alunos que também tenham dificuldades. E ativem o sininho para continuarem a receber as notificações dos vídeos que eu vou colocando aqui no canal. Até um próximo vídeo.